Então, habituação e sensibilização. Então, habituação e sensibilização são dois processos fundamentais de aprendizagem não associativa que envolvem mudanças na resposta e estímulos repetidos. Ambos os processos são críticos para a adaptação ao ambiente e para a filtragem de informações sensoriais relevantes e irrelevantes. Então, a habituação é um processo onde a resposta ao estímulo diminui a exposição repetida. Não, a resposta diminui com a exposição repetida. Esse é um mecanismo adaptativo que permite que os organismos ignorem estímulos constantes e irrelevantes, conservando energia e recursos cognitivos para estímulos mais significativos. Então tem até uma explicaçãozinha, né, do porquê isso acontece. Então é uma maneira do corpo falar, poxa, mas eu estou com tanta frequência, né? Eu estou sendo exposto a esse estímulo e nada de ruim me acontece, realmente me acontece. Por que diabos eu vou ficar respondendo de uma maneira exagerada a esse estímulo? Não há sentido algum. Então, deixa eu conservar energia para isso. Claro que se a pessoa ela é exposta a situações negativas constantemente e ela fica reforçando de maneira cognitiva isso, onde, ai meu Deus do céu, isso é terrível, ai meu Deus do céu, isso é muito ruim, ela vai criar a associação aí também desse pensamento, onde este pensamento reforça já essas sensações físicas, tá? Então, assim, mesmo que a pessoa se exponha frequentemente àquilo, ela nunca vai superar, ela não vai ter a habituação, porque ela está associando com uma outra coisa ali negativa. Então, certo. Então, por exemplo, uma pessoa pode inicialmente perceber o som de um ventilador em um quarto, mas com o tempo deixa de notá-lo. Um morador de cidade grande se acostuma com o barulho constante do trânsito e das sirenes, eventualmente deixando de notar esses sons. Só quais são as características da habituação? Especificidade do estímulo. Então, a habituação tende a ser específica ao estímulo repetido. Um estímulo diferente pode não produzir os mesmos efeitos da habituação. Então, tipo, primeiro o sujeito está escutando uma sirene, o som do ventilador, tá? Então, tá escutando o som do ventilador, tá? Se ele escutar constantemente aquele som, isso vai gerar habituação. Primeiro ele escuta um ventilador, depois ele escuta um ar-condicionado, depois ele escuta um motor. Como são estímulos diferentes, pode não produzir o efeito da habituação, tá? Recuperação espontânea. Então, se o estímulo é removido por um período e depois reapresentado, a resposta pode reaparecer, indicando que a habituação não é um processo de extinção permanente. Então, poxa, é uma coisa que, o exemplo aí do ventilador. Então, acostumou com o som do ventilador e tudo mais, tá? Ficou habituado, removeu esse estímulo, depois colocou de volta em outro momento no futuro, isso pode gerar o incômodo novamente, tá? Aí, quando a gente pensa no processo onde o indivíduo aprende junto com isso uma questão mais cognitiva, né, e reforça de maneira cognitiva os seus avanços, o que ele aprendeu e tudo mais, aí talvez a gente pode estar lidando com uma situação onde isso vai um pouquinho além, tá? Mas puramente, aqui a gente está falando de puramente coisas comportamentais. Sensibilidade a intensidade do estímulo. Então, estímulos de maior intensidade podem levar mais tempo para produzir a habituação ou podem não produzir a habituação. Então, uma coisa que é muito intensa na vida do sujeito, que aconteceu naquela situação, pode não levar à habituação. Então, como o estímulo é muito forte, a habituação pode não acontecer. Depois temos, então, a sensibilização, que é um aumento na resposta a um estímulo após exposição repetida. Esse processo geralmente ocorre em contextos de alta relevância ou ameaça, onde é vantajoso para o organismo responder com maior intensidade a estímulos que possam indicar perigo. Então, por exemplo, uma pessoa que experimenta uma leve descarga elétrica pode se tornar mais sensível a toques subsequentes. Após uma experiência traumática, como um acidente de carro, uma pessoa pode se tornar excessivamente sensível a sons altos ou abruptos, reagindo com ansiedade ou medo. Quando a gente pensa, por exemplo, no TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, envolve muito essa dessensibilização, essa sensibilização, onde o sujeito fica realmente, onde um som alto, um barulho, alguma coisa que lembra aquele evento traumático, aquela experiência muito intensa, ele acaba tendo todas aquelas sensações físicas. Então ele fica sensibilizado ao som, fica sensibilizado a uma palavra, por exemplo, e coisas nesse sentido. Uma vez eu atendi um caso, né, que era relacionado a despersonalização, dessensibilização,
desrealização, despersonalização. E a paciente, no caso, o que acontecia com ela, né? Então, ela teve uma experiência muito intensa de desrealização, despersonalização, quando estava fazendo uso de drogas. Depois disso, ela começou a se questionar frequentemente se o mundo era real, tá? E ela ficou sensibilizada, basicamente, com coisas estranhas. Uma coisa muito generalista, mas assim, palavras, objetos que ela nunca tinha visto antes na vida. Então, toda vez que isso acontecia, então que ela entrava em contato com alguma coisa que era estranha na vida dela, isso gerava todos aqueles sintomas, todo o pensamento se isso é real, não sei o que e tal, e gerava os sintomas aí da despersonalização, da desrealização e tudo mais. Então isso gera aí uma questão um estímulo pode gerar e trazer todas essas questões. Então, característica da sensibilização. Generalização do estímulo. Então, a sensibilização tende a generalizar para outros estímulos. Se uma pessoa se torna sensibilizada a um estímulo específico, respostas aumentadas podem ocorrer a estímulos semelhantes. Então, poxa, a pessoa no TEPT, né? Então, teve um acidente de carro, então um barulho muito grande de uma batida, isso pode se respingar por outros estímulos, como, por exemplo, o bater de uma porta, como um trovão, barulhos muito altos, né, estrondosos, assim, pode gerar a mesma resposta no indivíduo, mesmo que o que iniciou tudo aquilo tenha sido um acidente de carro, barulho de um acidente, por exemplo, de uma batida. Tá? Então, existe uma característica da sensibilização, é a generalização do estímulo. Influência do estado fisiológico, então fatores como estresse, fadiga ou estado de alerta podem aumentar a sensibilização, tá? Irrelevância do estímulo, estímulos percebidos como potencialmente ameaçadores ou importantes são mais propensos a causar sensibilização. É como que quase que como uma defesa, né, do nosso corpo, né? Então isso é ameaçador, isso pode me afetar de uma maneira negativa, então eu vou ficar muito mais sensível a isso. E a comparação entre habituação e sensibilização é a direção da mudança. Então, a habituação resulta em uma diminuição na resposta ao estímulo, enquanto a sensibilização resulta em um aumento na resposta. Na habituação, eu respondo mesmo, eu recebo o estímulo e o meu corpo não responde, né? Ou responde em menor intensidade. Na sensibilização, eu recebo o estímulo e meu corpo responde em maior intensidade. Aplicabilidade dos estímulos, então a habituação geralmente ocorre com estímulos repetitivos e de baixa ameaça, enquanto a sensibilização ocorre com estímulos de alta ameaça ou relevância. Tempo de exposição, a habituação pode ocorrer após exposições repetidas a um estímulo, enquanto a sensibilização pode ocorrer repetidamente após uma ou poucas exposições. Então não precisa de muitas exposições, principalmente negativas, traumáticas, para gerar uma sensibilização nas pessoas, certo? E a habituação ela pode ocorrer após exposições repetidas a um estímulo. Então não vai ser uma exposição única também a um estímulo que vai gerar a habituação, tá? Por isso que quando a gente pensa na exposição, ela é gradual. O sujeito precisa ficar ali bastante tempo até abaixar a sua emoção, ele precisa repetir aquilo, fazer várias vezes e tudo mais. Ambos os processos são essenciais para a adaptação e para a sobrevivência, ajudando os organismos a responder adequadamente ao ambiente. Então é uma coisa natural que acontece, que todo ser humano faz e tudo mais. E a gente entendendo isso, a gente pode tentar manipular, como por exemplo a questão da exposição gradual, para a gente conseguir ajudar o nosso paciente, no caso aí, trabalhar com a sua ansiedade, trabalhar com o seu TEPT e coisas assim. Então entendendo o funcionamento da sensibilização e da habituação no exemplo do TEPT, eu consigo entender que a sensibilização foi o que causou esse estímulo muito grande, onde qualquer barulho, qualquer coisa causa todos aqueles sintomas físicos nele e até remetem memórias, correto? O que causou isso é a sensibilização e é através da habituação que eu vou ajudar esse paciente. Então eu vou expor ele a alguns estímulos, sejam as memórias, sejam barulhos e coisas assim, e fazer com que ele consiga se acalmar mesmo frente a esses estímulos. E aí ele vai então criar uma habituação. Então, entender isso é uma forma também da gente psicoeducar o nosso paciente no seu funcionamento.
e entender como que a gente pode ajudar. Então, então isso que aconteceu foi uma sensibilização, e aí eu posso trabalhar a habituação com este paciente. Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está justamente completo todas as lives lá no meu curso O Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.